Meus irmãos, por favor, peço que se assentem, se tranquilizem. Muito obrigado. Vamos passar a palavra novamente ao Divaldo. O quarto gigante da alma é a solidão. A Terra possui 7 bilhões 250 milhões de criaturas humanas. Nunca houve tanta solidão como agora. Em espanhol, existe a palavra soledad. Parece-me que ela se adapta bem melhor ao nosso pensamento. Porque nós encontramos solidão a dois. Solidão no grupo, aqueles que sofrem de agorafobia. E solidão a um. Estamos aqui e nos isolamos. Acreditamos que a vida para nós não tem sentido. Que ninguém gosta de nós. Que a nossa existência está assinalada por uma terrível soledade. Ontem, antes de vir ao Rio para estarmos aqui juntos, eu escrevi a uma paciente portadora de ELA, essa terrível enfermidade degenerativa. Tem 30 anos. Começou a sentir insensibilidade nos pés. De repente, ela foi fazer uma manobra no carro e o pé direito não atendeu. Ela achou estranho, supôs ser uma cãibra, mas não havia dor muscular. Simplesmente não atendeu. Logo depois ela recuperou e achou esse incidente estranho. Na sucessão dos dias, esse episódio foi se repetindo, até que, infelizmente, em determinado momento ela quis frear e quando colocou o pé no acelerador ou no lugar próprio, não foi atendida e bateu no carro da frente. Então recorreu a uma análise médica numa clínica muito boa e o diagnóstico foi terrível. Ela era portadora dessa terrível degenerescência progressiva, incurável, porque ainda não sabe exatamente qual é a causa dessa enfermidade degenerativa. Os dias se passaram, ela começou a usar uma bengala, depois a cadeira de rodas, depois foi para a cama. Por fim, estava comunicando-se através do computador, porque não podia mover-se. Um pouco a cabeça, um pouco os lábios e um pouco os olhos. Nesse momento apareceu-lhe uma catarata em ambas as vistas, com uma progressão violenta. E o oftalmologista recomendou uma cirurgia. Ela não foi feliz, perdeu a vista. E a outra catarata cresceu. E ela então pediu à família para chamar um advogado e realizar os trâmites para a chamada morte digna, a eutanásia. Não podia falar, estava com dificuldade auditiva, não enxergava e estava absolutamente paralítica. Somente movimentava e movimenta as pálpebras. Um amigo comum escreveu-me, pedindo se eu poderia dirigir-lhe algumas palavras de bom ânimo, porque ela está desesperada, os pais, 2 filhinhos. O marido abandonou-a, porque começou a martirizá-la psicologicamente há 2 anos, vendo-a cada dia morrer um pouco.
O egoísmo é esse monstro que nos devora interiormente, como se ele fosse uma construção inoxidável de aço, e não venha a experimentar qualquer tipo de dor. Na hora que ela mais precisava de um companheiro, não o encontrou. Encontrou um algoz que a martirizava, porque o corpo não lhe atendia às aspirações, e ela deixou de funcionar como esposa. Então eu comecei a pensar que dizer, que ela vai morrer, sem dúvida, ela está consciente. Mas o seu desespero é a morte nesta solidão absoluta, não se poder comunicar com ninguém. Então eu pedi ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes que me inspirasse, porque naturalmente a conhece, a família o evocou. E ele me sugeriu uma página que está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que o cura dar, esse santo francês, que se notabilizou na cidade de Ars e era um grande curador. Durante o período da vida de Kardec, uma jovem cega foi até uma reunião em que ele se comunicava para pedir-lhe a cura da vista. E ele lhe dirige uma mensagem rica de beleza. Para que curar-te os olhos de fora e perderes a visibilidade de dentro. Não sou eu quem cura, é Deus. Pedi que ela, naturalmente através da pessoa que estaria lendo-lhe a carta, lesse essa mensagem e exultasse de alegria. Então eu lhe falei que os seus dias, por menores que sejam, ou por mais sombrios, têm as lembranças daqueles dias de sol, de alegria. Perguntaram a Helen Keller, aquela que foi cega, surda e muda, se ela dispusesse de 24 horas, o que é que ela gostaria de ver? A vista recuperada por 24 horas. E ela disse que gostaria de ver as árvores, para poder entender a tonalidade das cores. Gostaria de ver as borboletas, que ela gostaria de ver o rosto humano, as expressões. E numa obra célebre do século XIX, intitulada A Sinfonia Pastoral, uma cega recupera a visão e vai levada em Paris ao grande bosque no centro da cidade e se deslumbra com a beleza da natureza e pergunta ao seu benfeitor: tudo é belo, porque somente o rosto da criatura humana é triste. E então o autor, que estava apaixonado por ela, responde: porque somente o ser humano pensa e tem emoções. E entre as emoções destaca-se o egoísmo. Esse livro é escrito por André Gide. É um poema. Quem puder, adquira. A Sinfonia Pastoral. André Gide. E quando for ler, coloque a música de Beethoven, a Sexta Sinfonia, a Sinfonia Pastoral. Se a pessoa ler com certa celeridade, na hora em que a pastoral estiver acabando, estará terminando de ler a leitura, de ler o livro. Esse livro me impressionou tanto quando eu li, e era muito jovem, devia ter uns 12 anos, que até hoje ele é um marco divisório na minha vida, para agradecer a Deus a beleza da faculdade de ver, e que nós esquecemos de reconhecer
a infinita alegria quando algo tão insignificante nos acontece. Quando um pouco de escuridão no sol da nossa alma aparece, como a nuvem, nós esquecemos a beleza do meio-dia, a aurora, o crepúsculo, a natureza exuberante. Então eu disse para ela que vivesse agora das recordações, que se lembrasse da primeira carícia fora dos braços maternos, naquele período de ingenuidade juvenil, quando amou ou supôs que era o amor, quando esteve entusiasmada pelo primeiro namorado, o seu rosto, aquilo que mais a encantou, que procurasse recordar de um jardim, do perfume da laranjeira em flor, ou o perfume de jasmim, ou qualquer outro, que ela se recordasse de uma criança sorrindo, e que enchesse a sua escuridão do sol das lembranças. Porque ela estava caminhando para um amanhecer que eu lhe afirmava, depois de quase 80 anos dentro deste amanhecer, que existe, que é cheio de belezas e que nos traz maravilhas que os nossos olhos não encontram na dimensão física. Depois eu lhe falei da honra de estar cercada de carinho pelos seus pais, pelos seus 2 filhinhos, e que não considerasse que aquele fenômeno era de morte, considerasse que era uma gestação para poder renascer. Nascer depois da parada cardíaca. Da mesma forma que a última expulsão do feto, que produz uma grande dor, libera de toda a sensação dolorosa. E ela então, através de sinais, com a pálpebra, pediu à mãe para me dizer que ia fazer essa viagem para dentro, para ver o sol do grande amanhecer. Então, a solidão pode se transformar também num grande veículo de autoiluminação. Nós vivemos num mundo muito bulhento, em que não temos tempo para pensar. Hoje o nosso problema não é só de tempo físico, é também de tempo mental. A nossa mente está cheia, demasiadamente cheia de informações que não conseguimos digerir. Eu não assino nenhuma rede social. Agora o tal do WhatsApp. Os amigos já estão começando a abusar, eu não vou responder, porque não tenho tempo de ficar brincando. É para uma emergência, uma urgência. E, no entanto, não participando das redes sociais, há tanta informação que eu não consigo, de maneira nenhuma, ter a oportunidade de digerir. Não há como. Às vezes, para fazer o silêncio interior, eu tenho que disciplinar bem a mente para poder ouvir as estrelas. Os bons espíritos me dizem que o médium, que se deve dedicar à transcendência, deve adquirir a faculdade de ouvir as estrelas, para poder conversar com elas, para poder escutar o estrondo do Big Bang, de há 14 para 16 bilhões de anos, que agora está chegando aos nossos ouvidos. Então nós vivemos o tempo sem tempo, porque nos encharcamos de coisas inúteis, a que atribuímos excessivo valor. Se nós não respondermos o WhatsApp, se não respondermos a determinada rede social, se nos falaram negativamente, porque nós nos exibimos, temos conflitos, queremos ser vistos e aplaudidos, não amados, aplaudidos para o ego, quando deveríamos querer ser amados, mesmo que sem aplauso. Olhar uma pessoa e saber que nos quer bem, nem precisa dizer, nós sentimos a aura.
nós sabemos que a pessoa tem uma certa ternura por nós, correspondermos, não sermos tão sensíveis, que estejamos sempre armados, sempre achando que a pessoa está nos dando uma indireta e estamos respondendo e lamentando ninguém gostar de nós. É uma reversão do nosso ego para o nosso nós. Acabarmos com o eu e colocarmos o adjetivo de gentileza, o nós. Toda vez que fizermos algo de enobrecedor, dizemos porque nós, a nossa casa, a nossa televisão, o nosso carro. E toda vez quando nos equivocarmos, porque eu ainda me equivoco. Há poucos dias mesmo eu não fui muito feliz, mas nós fomos tão ditosos há pouco tempo com a presença de um amigo. Exercitarmos nesse pronome da humildade, que é um ato de solidariedade humana, para nos desvencilharmos dessa solidão torpe, que nos leva a uma profunda depressão. No mês de maio passado, eu estive muito doente, de excesso, quase entrei numa depressão. Como eu conheço os sintomas e estou sempre vigilante, aos primeiros sintomas da melancolia, do cansaço, da insônia, da inapetência, eu percebi que estava crescendo. Eu digo, é uma síndrome que naturalmente, pelo excesso de atividades, está se transformando numa depressão de eventos da vida. Então eu reagi. Comecei a olhar as coisas pequenas que sempre me deram muito prazer. Peguei a enxada lá na mansão e fui cuidar do jardim. Separei uma área para ser o meu jardim, para poder transpirar, para poder ter vida. Mas como eu estava com problema cardiológico, um dia houve que eu não tive forças para levantar. Foi no mês de maio do ano passado. Então eu me sentei e procurei recordar do mar da Galileia. Eu havia visitado Israel já 2 vezes e me apaixonei pelo mar da Galileia. Aliás, sempre me apaixonei, desde que li o Evangelho, porque a Galileia era a região das pessoas simples, do poviléu, das pessoas modestas, bem ignorantes, a ponto de em Israel dizer o que pode vir de bom da Galileia. E Jesus era galileu por habitação, porque ele nasceu em Belém, na Judeia, seria judeu, mas ele preferiu morar em Nazaré, região da Galileia. Então eu fiz uma visualização terapêutica. Eu digo, eu tenho que sair disso. Então imaginei aquela região cujo volume de águas é menor do que o da Baía de Guanabara. E então coloquei o casario à praia, aquelas lâmpadas de barro vermelho à noite, formando um colar de luzes, a barca de Simão flutuando suavemente nas águas, um entardecer em que o leque de plumas douradas do sol colorissem a ponta das nuvens mais ligeiras do crepúsculo. E coloquei Jesus sentado na barca. Há uma canção espírita chamada A Barca. É uma das minhas preferidas. Então eu fiquei olhando da praia e criei a imagem de como eu o concebo. Eu quero estar ao lado dele. E mentalmente visualizei-me sentado ao seu lado esquerdo. A barca comum, a tábua do remador, ele, e eu então sentei-me ao lado. Sentei-me ao lado e pedi mentalmente licença para abraçá-lo. Passei a mão pelo ombro
e encostei a cabeça no seu tórax para ouvir o pulsar do coração. Então eu encostei e comecei a lhe falar mentalmente. Só você tem poder sobre mim. Você mudou a minha vida. Eu a dediquei, na medida do possível, a cantar o seu evangelho, sem ter voz, sem saber cantar. Eu me apaixonei pelas bem-aventuranças. Eu me apaixonei pelos 7 ais. Eu me apaixonei pelos 7 eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Apaixonei-me realmente por você. Você tem uma influência muito grande sobre mim. Mas hoje eu necessito de você. Talvez como nunca antes. Muitas vezes você já me atendeu. Você é o meu amigo da alma. Lembrei-me de Roberto Carlos com o seu amigo. Você é o meu amigo da alma. Roberto cantou ao seu amigo no ato de dignidade supra-humana. Mas você está acima disto. Então eu encostei a cabeça e disse, não me cure, dê-me paz, dê-me alegria, porque eu canto o evangelho e eu não posso ser triste. Quem lhe ouviu a voz não tem o direito de ser triste, porque você disse, eu trago uma mensagem de alegria, as boas novas de alegria. E ninguém dá notícias boas e novas que não seja com alegria. Então, senti que, por sua vez, ele também me abraçou e me perguntou, tu me amas? Pergunta que ele fez a Pedro. E ele disse, amo sim. Então, tem paciência. Fez uma pausa. E ele disse mentalmente, eu sou muito paciente. Eu aprendi a esperar, porque eu sou uma pessoa solitária. Muita gente em determinados momentos, e ninguém, absolutamente ninguém, em outros momentos. Aprendi a viver comigo, a ter a coragem de me conhecer, saber os meus pontos nevrálgicos, o meu calcanhar de Aquiles, e tentar minorar. Então, no silêncio que se fez natural, ele me perguntou, na visualização terapêutica, tu me amas? Eu digo, o senhor sabe que sim. Como Pedro lhe respondeu. E ele me disse, se tu me amas, tem paciência. Eu digo, entendo que o senhor quer que eu espere. E por terceira vez, ele me estreitou mais ao peito e me perguntou, tu me amas de verdade? Eu digo, a ponto de, se desencarnar agora, ficar imensamente feliz. E aí eu ouvi nitidamente, não era mais a visualização terapêutica, uma doce voz de algum espírito amigo que me disse, viverás um pouco mais. Retorna, tu viverás. Eu então voltei à realidade objetiva e quando voltei ao cardiologista, ele me disse, mas é curioso, o eco, a ecografia, não dá nenhum problema. O eletro, não dá nenhum problema. Fiz o Holter de 24 horas, nenhuma estas sístoles. E então, uma semana depois, eu fiz a nova visualização terapêutica para agradecer, coisa que a gente sempre esquece. Montei novamente a praia, coloquei, eu agora já estava familiar, sentei correndo para ninguém tomar a frente, abracei-o e disse, venho agradecer a você. Nós somos tão amigos que eu chamo de você, porque você é meu irmão mais velho, é o meu guia, é o guia da humanidade. Então, muito obrigado pelo tempo que dispuser, pela oportunidade que me conceder. E então eu voltei a ouvir nitidamente a voz de um dos benfeitores espirituais. O tempo que te foi dado,
trabalha até a exaustão, até ficares exausto e agradeceres a Deus a bênção da vida. Eu nunca mais senti solidão, porque é natural, sendo humano, todos sentimos solidão. Mas nunca permiti que a solidão me perturbasse. Também nunca procurei preencher o campeonato. Como preencher? Com amigos tão queridos, amigos que oram por mim. E eu coloco este mim, cada um de vocês. É uma confissão de cada um de vocês. Quem é que não gosta de saber que alguém o ama? Eu ouço, às vezes, alguém orando por mim. Concentro-me e vejo a pessoa orando por mim, que eu não conheço. Também que eu conheço. Então, a solidão não é uma realidade, é um estado de espírito. Se nós nos enchermos de qualquer ideal, não é necessário compulsoriamente que seja o ideal religioso. Religioso para mim, porque tem uma tendência mística, desde criança. Mas outro pode ser pelo esporte, desde que seja nobre. Pode ser pela arte, desde que é edificante. Pode ser pela sua profissão, pela carreira, pela doutrina que segue, filosófica, religiosa, sociológica, pela sua terapêutica. Pode fazê-lo pela sua saúde, não a saúde física que deteriora. Tudo que é orgânico se transforma. Desde Lavoisier, nós sabemos que a matéria se decompõe, se transforma, nunca desaparece. Está em permanente estado de transformação. Então não permitamos que a nossa solidão, o abandono de alguém nos faça falta. Ninguém é tão perfeito que nos faça falta. Poderemos sentir a ausência física, a ausência do hábito que nos agrada, mas não a ausência da pessoa a quem amamos. Continuemos a amar o ingrato, dizendo, não é possível. A pessoa está doente. Porque o que me disse ontem, o que me demonstrou anteontem, e agora tomou essa corporificação, não é possível. A pessoa está muito enferma. E agora é o meu momento de amar. Quando o Dr. Bezerra de Menezes, há 2000 anos, desejou salvar um filho que estava no paganismo, ele se dirigiu às entidades encarregadas da reencarnação e pediu uma reencarnação para salvar Tassiano, que era de um temperamento perverso, que era de uma constituição moral fria, que havia gerado karmas muito dolorosos, perseguindo cristãos, escravos, súditos das Gálias. E a divindade deu-lhe 100 anos. 100 anos para que ele reencarnasse e reconquistasse o filho. Reencarnasse numa condição modesta, para que sua humildade e sua doçura penetrasse naquele coração de aço e vencesse. Ele reencarnou-se. Reencarnou-se, as circunstâncias levaram-no à casa do filho. Ele foi substituir o cristão em Lyon, Gálias Lugudunenses. E ali tomava conta de 150 crianças órfãs. Mas a sua meta era seu filho Tassiano, que havia chegado do Império, estava na província das Gálias e havia adoecido gravemente. Ele então se dedica como um pai, sem dizer nada. Era quase um escravo, era um romano da baixa classe. E prepara um jardim de rosas para quando Tassiano se recuperasse, sentasse no caramanchão de rosas. Tassiano recupera-se. Vai para o caramanchão deslumbrado.
E ele deseja sensibilizar o coração do filho ingrato, levando as crianças para que cantem um hino, para que essa ternura infantil dobrasse. Ele estava em convalescença, estava frágil emocionalmente. E havia uma criancinha a quem ele tinha um peculiar carinho, o espírito Bezerra de Menezes. O menino chama-se Salviano. Então ele pega a criancinha, coloca à frente. Fale, meu filho. E o menino olha para Tassiano deslumbrado e começa. Pai nosso, que estais nos céus. Então aquele homem vira uma fera. Ergue-se e grita aos escravos, tragam os cães. Os mastins atirem nesta ralé cristã. Então trazem os cães e jogam nas crianças, que começam a esmigalhá-las ante o pai sofredor, que vai pegando outra, e agasalhando ele numa fúria bestial, numa possessão da treva. Matem-nos, matem-nos. E o apóstolo, quando Tassiano, que teve o ventre, quando Salviano, que teve o ventre rasgado e as vísceras caíram, ele pega, coloca a criancinha no colo e pergunta ao meninozinho de 8 anos, meu filhinho, você lembra de Jesus? Lembro, paizinho. Eu me lembro de Jesus. E morre nos seus braços. 100 anos. Ele foi para a masmorra, mandado pelo filho, que por fim vem a descobrir que era seu próprio pai. Nessas trágicas circunstâncias da vida, ele abandona Roma porque a mulher o traiu e vem para as Gálias. Substituiu ao irmão Corvino, que tomava conta do lar e que morreu a bordo. Se torna anônimo, o venerando Quinto Varro, e passa a ser o irmão Corvino. E então isto ocorre no século II. Ele tem, portanto, 100 anos para converter o filho. E não conseguiu. Conseguiu nesta última reencarnação. Quando todos voltaram, Tassiano, temperamento forte, ateu, passa por uma grande dor. E Dr. Bezerra socorre-o. E ele se torna cristão. Torna-se espírita verdadeiro. Salviano, o meninozinho estraçalhado, vem como artista, vem como pintor. Uma sensibilidade tão boa. Eu vi, quando ele me foi visitar em Salvador, chovia. E entramos no ônibus. E havia um mendigo que tiritava de frio. Ele tirou o paletó e vestiu o mendigo, na maior naturalidade. Nem notou que eu estava observando. Tal era a sua abnegação, a sua caridade. Desencarnou aureolado de bênçãos. Já voltou para a pátria. Mas também Tassiano voltou para a pátria, numa idade provecta, absolutamente consciente. Porque ele não se permitiu mais entrar naquela solidão que o ódio, o egoísmo, as circunstâncias adversas da vida muitas vezes nos empurra. Ele preencheu o vazio existencial com o ideal de servir. Porque quem serve não experimenta a solidão. Quem é solidário nunca se torna solitário. Então, toda vez que a solidão vier, solidariedade. Quando alguém nos abandonar, ajudemos a outrem. Quando alguém nos ferir, não aceitemos a lança. Digamos, a pessoa está doente. E este é o meu momento de ser um amigo bom, generoso e fiel. E demos a chance ao outro de ser como é. Mas a nós exijamos ser diferentes, amorosos,
porque o amor é o selo da mansidão de Jesus. Ele pode começar numa facécia, no sexo, no prazer, na ilusão, e se vai aprofundando, se transforma em ternura, depois em necessidade do outro. Eu vejo casais envelhecidos ou não, casais jovens. Uma vez na Suíça, em uma cidade, uma psicanalista freudiana me disse que, por um tormento sexual, ela diariamente tinha um parceiro novo. E eu lhe recomendei como terapia que ela visitasse um par de aidéticos que eu visito todos os anos quando vou a Zurique. Que ela ia se apaixonar pelo amor que os dois mantinham. E ao ver aqueles dois jovens vitimados do HIV, tomando o coquetel sem os efeitos esperados, mudou completamente. E hoje ama ao marido, um psiquiatra, com quem veio a casar-se. E quando no período de namoro ele desejou ir mais além, ela lhe disse, isso aí nós já conhecemos. Vamos nos amar. Primeiro, vamos penetrar-nos de doçura para depois fisicamente comungarmos. Esse é o milagre do amor. Amamos a pessoa como a pessoa é. Essa é a recomendação de Jesus. E do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. E depois, instruí-vos, para que o nosso amor não se convirta em paixão doentia, para que amemos com bom tom, bom senso e equilíbrio o amor maternal, o amor sexual, o amor fraterno. E cada etapa do amor neste círculo que tem como epicentro o verdadeiro sentimento de paz interior. O amor nos acalma, não nos inquieta, não nos atormenta. Somente quando há um interesse físico exclusivo é que ele nos aflige. Mas se nós, além do tormento físico, colocarmos também o companheirismo, colocarmos a ternura, o bom diálogo, mesmo que o outro não corresponda, e se permita alguma licença, olharmos com ternura e dizermos, coitado, ele ainda necessita, eu já superei, e amar da mesma forma. Ficou célebre na história da humanidade, um casal considerado dos mais pervertidos da história, Cláudio, imperador de Roma, e Messalina. Um dia Cláudio resolveu fazer uma experiência e disse a Messalina, escolha entre os meus homens da legião aqueles que mais lhe atraírem. 10. E eu vou escolher entre as patrícias romanas 10 mulheres para atender a minha e a sua sede. Não é por amor, é por necessidade fisiológica. Foram elegidos e cada qual foi para a sua recâmara. No dia seguinte, às 7 da manhã, Cláudio levanta-se muito combalido e vai até o leito da prostituta esposa. E lhe pergunta, então, satisfeita? E ela lhe dá a resposta clássica, não, cansada. Porque só há satisfação quando se ama. Quando se ama, a união física é tão natural e é tão encantadora, é tão transcendente, que nos fundimos num, como diria Aristóteles, 2 amigos que se amam, coloquemos 2 parceiros, são uma alma em 2 corpos. Essa frase de Aristóteles sempre me fez entender que meu amigo somos os 2. Que eu estou nele, ele está em mim. Que a minha amiga, minha irmã, minha mãe, meu pai, o meu parceiro, seja quem for, a minha parceira,
Somos dois corpos, mas a nossa alma é una, o que deu lugar ao chamado de alma gêmea. Digamos, a alma é tão afim que se nutre, que se abastece do tônus do amor. Então, os gigantes da alma, a solidão não terá lugar, porque eu não sinto solidão. A alma está tão cheia de vida, o pensamento está tão rico de esperança, os projetos, não sinto medo, não falo nenhum idioma, nem o português corretamente, mas visitei 70 países, mais de 3.000 cidades, como louco, batendo as portas, falando em praça pública, falando em palácio, falando na rua, levando este homem singular a toda parte, porque ele me disse, não tema. Peguei uma revolução no Panamá, peguei uma guerra na Guatemala, peguei em Angola a guerra do separativismo, fazendo a palestra enquanto o canhão, no sul, em Salazar, troava devastador. Nunca tive medo de nada. Sempre viajei a sós, com a misericórdia divina. Então, nunca o medo me aturdiu. Já fui assaltado, eu me esqueci. Também, graças a Deus, já fui assaltado. Porque aqui no Rio de Janeiro, quem não foi, deve ser tão infeliz que nem o assaltante quis. Pois eu já fui, bem pertinho ali, no lugar chique, na Avenida Oswaldo Cruz, esquina da Vergueiro. Então, eu tive a honra de ser assaltado. Ele hoje é meu guarda-costas. Quando eu vou à Baixada Fluminense, ele diz assim, tio, o senhor tem coragem de ir lá para ser roubado? Ele foi o único. Eu digo, meu filho, ninguém vai. E ele fica à distância. Quando alguém me abraça e demora, ele diz lá, maneira ou empurro? Eu digo, maneira. É o amor. Vários amigos já me disseram, Divaldo, quem é? Eu não digo. Por que eu tenho que dizer? Não há como recompensar este homem que saiu da penitenciária, Frei Caneca, e me assaltou. Pegou um punhal, botou aqui no meu ventre e disse, vou lhe matar. Eu digo, não vai não, meu filho. Você é tão jovem que se você me matar é uma honra, eu lhe agradeço. Eu estou ansioso para morrer. Mas aí ele me agarrou, me abraçou, e nós estávamos numa transversal, embaixo de uma árvore, 10 horas da noite. Aí eu ri muito, e ele me deu uma bofetada e perguntou, por que você está rindo? Eu digo, não, eu estou rindo porque eu sou mais ou menos conhecido aqui, e se alguém passar e ver nós dois agarradinhos, 10 da noite, no escuro, em 1970, se fosse hoje, não, seria até aplaudido. Mas em 1970, até eu provar que a pulga no elefante, ele disse assim, o que é que tem? Disse, não tem nada, nós sabemos que não tem nada. Nós sabemos que você está me assaltando, mas quem passar não sabe. Então me solte. E ele aí me soltou. Eu fiquei tão surpreso, eu digo, nossa, que autoridade eu tenho. Qual é o seu problema? E ele me disse, eu já matei um. Eu digo, 2. Porque matou também sua mãe. Como é que sabe? Eu digo, ela está me dizendo. O bandido tremeu assim, era afrodescendente, ficou numa tonalidade que na Bahia nós chamamos foveiro, nem branco, nem preto, nem roxo, nem cor-de-rosa. Ficou aquela cor e disse, minha mãe está morta. Eu digo, está nada, ela está aqui. Com o lenço que você deu, ela está com o lenço na cabeça. Ave Maria, o que é que ela está dizendo? Aí eu me tornei médio do ladrão, o que é que eu ia fazer? Hoje é meu guarda-costas, forte. E eu digo, coma bem alface, não coma maçã que emagrece, coma outra coisa. Então é o amor de Deus. Gostaria que a nossa mensagem tocasse de leve, rociasse algum coração. Chegando em casa, se estiver com algum desafio, dê um toque de ternura. Se estiver com problema com o filho, Deus lhe confiou. Não o expulse do seu coração. Se ele não estiver em casa, porque se foi. A filha se foi para buscar ilusão. Deixe a porta aberta. Nada melhor do que uma nova oportunidade.
Deus nos dá esta nova oportunidade reencarnando-nos. Se está sob a chuva de perseguição, de desemprego, de incoerência, de crise, amor. Isso faz parte do meu processo iluminativo. E abra-se à dúlcida presença de Jesus. Ele está esperando por nós há 2000 anos. A grande paixão do Cristo não foi uma semana. São 2000 anos de espera por nós. Então formulamos votos. Que os 4 gigantes da alma sejam substituídos pelo amor. E quem ama, confia e tem esperança. Quem tem esperança faz o bem, faz a caridade. E quem acredita na caridade descobre que é imortal e nada mais grandioso do que ser imortal. Eu lhes desejo uma imortalidade radiosa e que as bênçãos dos céus que sobre nós descem em forma de uma chuva prateada, que a bênção dos benfeitores permaneça como uma ráfaga de alegria de viver e pelo menos no dia de hoje tenhamos paz. Muito obrigado. Resta agradecer meu padrinho, as suas presenças aqui é festa. A CEF moço, eu devo a vida. Só Deus sabe. Eu quero agradecer ao Givaldo e agradeço a Jesus por ele peço a Jesus muita força a Divaldo, muita saúde,
Ele não vai morrer, não. Não vai. Eu vou baixar nele. Meus amigos, vão com Deus. Dia 7 de setembro, vamos agradecer a Deus pelo Brasil. A Deus guarda a nós outros. Eu estou muito feliz com vocês aqui. Vão com Deus. Uma tarde gloriosa.